We are aware of the pain that has been caused by the character letters that we wrote on behalf of Danny Masterson. We support victims. We have done this historically through our work and will continue to do so in the future. A couple months ago, Danny's family reached out to us and they asked us to write character letters to represent the person that we knew for 25 years so that the judge could take that into full consideration relative to the sentencing. The letters were not written to question the legitimacy of the judicial system or the validity of the jury's ruling. They were intended for the judge to read and not to undermine the testimony of the victims or re-traumatize them in any way. We would never want to do that. And we're sorry if that has taken place. Our heart goes out to every single person who's ever been a victim of sexual assault, sexual abuse, or rape. Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar de toda a polêmica do Ashton Kutcher e da Mila Kunis, de amados a odiados no mundo. Porque todo mundo da internet tá soltando a mão deles. Vocês vieram em peso, porque vocês sabem o tanto que a gente é... Gente, o Ashton Kutcher é tipo o meu all-time celebrity crush. Tipo assim, se você me perguntar qual que é o meu maior celebrity crush da existência... É o Ashton Kutcher. É o Ashton Kutcher. Ele me fez ver que eu gosto de homens, assim, desde uma tenra idade. Eu sempre fui muito fã do casal, né? A história deles é muito fofa. E toda a internet sempre foi muito, assim, favorável, né? O Ashton e a Mila, né? Os dois são casados desde 2015. Eles são melhores amigos de muitos anos, porque eles se conheceram em 98, né? No The 70 Show, que é um dos maiores sitcoms de todos os tempos nos Estados Unidos. E aí, essa semana, tudo veio que meio que ruindo pra eles, porque cartas que eles escreveram para um júri foram liberadas, né? Cartas que deveriam ter sido confidenciais foram liberadas para as pessoas ficarem sabendo que eles apoiaram o amigo deles também de longa data, Danny Masterson, que foi condenado a 30 anos de prisão por ter abusado sexualmente de 3 ou mais vítimas. É muito tenso, a gente vai falar um pouco do que aconteceu, porque eu sei que muitos de vocês vieram perguntando, porque vocês sabem que a gente acompanha aí a carreira deles e que a gente gosta muito deles como atores e tudo mais, como personalidades da mídia até então. Então a gente vai falar um pouco disso tudo que aconteceu pra vocês. Então já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, por favor, porque esse é um assunto muito sério e eu acho que o jabá nesse caso vale. E vai seguir a gente também nas redes sociais, a gente cobre muita coisa por lá. E bora pro vídeo? A gente, antes de começar o vídeo, só quer começar com um disclaimerzinho. Veja o vídeo até o final, antes de você opinar fortemente em respeito a alguma coisa que a gente vai ponderar aqui, porque esse é um assunto muito delicado e cinza. Não é só preto no branco, estamos falando também de várias pessoas que têm um relacionamento de muitos anos, então as coisas podem ficar meio complicadas ali. A gente vai tratar de várias experiências humanas aqui nesse vídeo, então vai até o final antes de você tomar qualquer lado, qualquer posicionamento, porque a gente vai falar bastante coisa aqui que pode ofender, já que é um assunto delicado. A gente só pede isso pra vocês. Outra coisa que a gente quer falar aqui também é que esse vídeo vai tratar de um assunto muito delicado, que pode ser gatilho pra muitas pessoas. Então, se você se sentir desconfortável, se você sentir que esse vídeo não é pra você, pula. A gente tem muitos outros vídeos aqui no canal, mais leves, né, que falam sobre assuntos mais animados e pra cima, mas esse é um assunto muito sério, a gente quer falar sobre isso, mas se você não quiser assistir, pula pro próximo. Mas afinal de contas, o que aconteceu? Que acusação foi essa? Se vocês estão um pouco perdidos no que tá acontecendo, que a gente acha meio difícil, que tá todo mundo falando sobre isso, a gente vai relembrar vocês um pouquinho das últimas semanas. O que aconteceu foi que a sentença do Danny Masterson, que foi acusado lá em 2017, durante o Me Too Movement, de assédio e estupro, saiu agora, nessas últimas semanas. Ele foi condenado a 30 anos de prisão, que é a sentença máxima na Califórnia. Bom, esses casos ocorreram lá no início dos anos 2000, entre 2001 e 2003, e essas vítimas vieram em 2017, no meio do Me Too Movement, para falar as suas experiências e trazer a acusação contra o Danny Masterson, que segundo elas havia as drogado e abusado sexualmente delas. Vale frisar que ele pegou agora a sentença máxima de 30 anos, ele pode recorrer, de acordo com as leis do estado da Califórnia, a partir de 25 anos aí a condicional, só que obviamente por ele ser um réu primário, eles ainda estão tentando recorrer aí à defesa dele e tudo mais. Outra coisa, ele foi acusado por 3 mulheres, mas ele tá sendo preso só por 2 acusações, porque uma terceira acusação aí o júri julgou inconclusiva. E pra quem não sabe, o Danny Masterson também é um ator, ele atuou junto com o Ashton e a Mila no The 70 Show, ele já fez aí mais de 55 produções entre cinema e TV, ele era um dos atores promissores ali
no início dos anos 2000. Inclusive, esse caso expõe muito também do problema da cientologia. Sabe a cientologia, gente? A religião do Tom Cruise e outras celebridades. Essas meninas conheceram o Danny Masterson dentro dessa igreja e foram aconselhadas por líderes religiosos dessa instituição, dessa religião, a não falar nada, porque na época dos anos 2000, The 70 Show tava bombando e o Danny Masterson era como se fosse um poster boy de jovens da cientologia. Então, assim, tem muita coisa que esse caso expõe de errado e por isso, né, por ele ter feito parte do elenco do The 70 Show, ele sempre teve um relacionamento extremamente próximo da Mila Kunis e do Ashton Kutcher. Todo mundo do elenco até hoje é muito amigo, eles sempre mostram e postam fotos aí nas redes sociais que eles são amigos até hoje e tal. Tem pessoas como o Topher Grace, né, o Wilmer, o ex-namorado da Demi Lovato, todo mundo fazia parte aí desse elenco, só que o personagem da Mila vivia um relacionamento, assim, um triângulo amoroso entre o personagem do Danny Masterson e do Ashton Kutcher, então eu acho que eles se tornaram mais próximos ali de todo o elenco. O Ashton Kutcher e o Danny Masterson depois, aí, em 2016, começaram aí um outro projeto juntos, chamado The Ranch, que é uma série, um sitcom também da Netflix. Ficaram aí anos fazendo esse programa, até que as acusações vieram à tona e o Danny Masterson foi demitido do programa em 2020. Mas só pra vocês terem essa ideia aí, que tipo, a Mila casou com o Ashton, que era melhor amigo do Danny, que também atuou durante anos lá da Mila, que era uma das co-estrelas assim, mais próximas do personagem dela dentro da trama. Então, assim, os três eram realmente muito próximos. E como a Nath disse, ele foi demitido da segunda série que ele protagonizou com o Ashton Kutcher, The Ranch, quando as acusações começaram a ficar mais graves em 2020. E as mulheres, as vítimas desse caso, falaram no tribunal várias coisas sobre o Danny, inclusive dizendo que ele era um monstro covarde sem coração, falando que precisavam passar por uma terapia de uma vida inteira para poder se recuperar desse trauma, inclusive tiveram estresse pós-traumático. Foi uma situação muito séria e muito complicada para todas as três meninas. E aqui que a gente vai entrar no ponto que é o mais delicado desse vídeo, porque aqui tá sendo o motivo que o Ashton e a Mila estão sendo cancelados à torta e à direito no mundo. Basicamente, como a Nath disse, os três desenvolveram uma amizade muito profunda e muito próxima. Ele era o melhor amigo do casal. 25 anos. Né? 25 anos de amizade, é muito tempo realmente, até que eles descobriram e veio à tona todas essas acusações, veio a sentença, veio tudo mais. E é muito complicado, é uma coisa que a gente realmente quer trazer aqui, você realmente desassociar 25 anos de amizade por causa de uma acusação que veio aqui. É muito difícil você, tipo assim, colocar na mente que essa mesma pessoa que estava com você durante todos esses 25 anos, que você confia a vida dos seus filhos, que você confia os seus segredos, que você confia tudo, é a mesma pessoa que cometeu todos esses atos tenebrosos, atrozes, criminosos que outras pessoas estão imputando a eles. Porque então, olhando de fora, é muito fácil você falar, nossa, você tem um amigo estuprador, uma amiga criminosa, é muito corte da sua vida. Não é tão simples assim. É porque a gente aqui no canal tenta ser sensata. Exato. Então, se fosse tão fácil assim, mães de estupradores, irmão, família, largariam a mão desse povo fácil, assim, ó, tá acusado? Simples. Não é tão simples assim. Tipo, se eu descobrisse que, tipo assim, você é uma pessoa que eu não imagino ser, eu não conseguiria largar sua mão tão fácil assim. Ia ser muito difícil de associar. Até a mente fazer a associação entre as duas pessoas, tipo assim, sendo a mesma coisa, ia ser muito difícil. Então, o fato que eles ficaram e deram apoio à família do Danny, pra nós, não é tão absurdo assim de cogitar a possibilidade, porque realmente é muito difícil pra uma pessoa que conhece outra pessoa há 25 anos, que dividiu momentos, experiências, histórias e uma vida mesmo. 25 anos é uma vida. É uma vida inteira, é a minha vida. É a sua vida. é muito difícil, sabe? Então até aí a gente entende totalmente como que os pais precisaram aí do apoio dos melhores amigos do Danny e tudo mais. Mas o problema todo é quando passa para cartas judiciais. Porque, né, pra quem não sabe, lá nos Estados Unidos é muito comum eles pegarem testemunhas e pessoas que são próximas dos réus pra fazerem cartas pra tentar fazer o juiz diminuir a sentença. Cartas de caráter, que são o nome. Cartas de caráter, exatamente. Pra fazer o juiz levar em consideração na hora de fazer a sentença, pra mostrar, né, tentar mostrar pro juiz que a pessoa não é um perigo pra sociedade. Exatamente. Tipo assim, basicamente, quando já tá nesse nível de cartas de caráter, gente, muito provavelmente a pessoa não vai ser absolvida. Só que é só pra, tipo assim, não pegar 30 anos de prisão, né? Tipo assim, porque querendo ou não, o cara não vai criar filha e tal. Então, por isso que eles dão oportunidade, principalmente quando a pessoa tem, no ciclo social dela, no caso, o possível réu, pessoas que estão ali na sociedade, que
não tem réu primário, que são pessoas que são cidadãos de bem e tudo mais. Então isso é muito comum. Só que o que foi escrito na carta foi o seguinte, eu vou ler aqui pra vocês. Ó, o Ashton e a Mila escreveram cartas, e a carta do Ashton, por exemplo, dizia o seguinte: Danny é um grande amigo e uma influência sempre positiva em minha vida. Ele é um ser humano honesto e com boas intenções. Em mais de 25 anos de amizade, ele nunca mentiu pra mim, ele me ensinou a encarar os problemas da vida, resolvê-los e seguir em frente. Danny é aquele tipo de pessoa que está sempre lá quando você precisa. Estou ciente que já foi julgado como culpado em 2 estupros e as vítimas desejam justiça, mas espero que o meu atestado de caráter seja levado em consideração na sentença. Eu não acredito que ele seja um perigo para a sociedade. Sua filha crescer sem um pai será uma grande injustiça. A Mila Kunis, inclusive, citou em sua carta que ele era uma figura de irmão mais... que a Mila Kunis é filha única. Uma figura de irmão mais velho, maravilhosa em sua vida, que cresceu com ela e uma das pouquíssimas pessoas do planeta a quem ela confiaria cegamente as suas 2 filhas. E é aí que tá o babado, né, gente? E você vê o tamanho do amor que ele tinha pelo cara. É uma relação que foi construída em 25 anos, que não era leviana, não era uma relação rasa. Perceber. Só que o que aconteceu é que essas cartas que eram pra ser confidenciais acabaram sendo vazadas pro público e eles foram cancelados em massa, basicamente. Eles foram chamados de hipócritas porque, principalmente o Ashton, ele fundou uma ONG de ativismo pra proteger crianças que foram vítimas de violência sexual. Então a galera chamando eles de hipócritas mesmo. Tipo assim, como que vocês se dizem tão apoiadores das vítimas? É uma causa tão próxima a eles. Exato, que tipo assim, eles criaram ONGs e coisas do tipo. Por que vocês estão defendendo uma pessoa que é um criminoso sexual? Não faz sentido. Então as pessoas começaram a taxá-los de hipócritas. Isso realmente foi no mundo inteiro. Então eles vieram trazer um vídeo no Instagram pra falar um pouquinho do lado deles da história e por que eles resolveram escrever essas cartas. E eles falaram assim no vídeo, né, igual a gente colocou na intro pra vocês, que assim, não era pra ninguém ver, era pro juiz ver, que não era pra, tipo assim, diminuir a acusação das vítimas, nem desvalidar as vítimas, mas assim, se não era pra desvalidar as vítimas, no caso, vocês estavam pedindo algo que vinha em desencontro com as vítimas, porque as vítimas querem que ele arque com as consequências dos atos dele, que ele seja preso, seja punido de acordo com os atos que ele cometeu, de acordo com o estresse e trauma que ele deixou nessas mulheres. Exatamente. E você tá pedindo pra que isso diminua, Ashton, você tá pedindo pra que isso diminua, Mila, então você tá indo de desencontro que as vítimas queriam, então isso ficou assim, pegou muito mal, entendeu? Então, e aí o que acontece? Porque essas coisas vieram à tona, outras coisas vieram à tona, porque quando você vira uma pedra, todas as outras ficam viradas também, gente. Exato. Não tem como. Então eles começaram a trazer à tona o histórico de relacionamento do Ashton e da Mila, que é um babado que há muito tempo a galera já fala sobre. Eles têm 5 anos de diferença. Porque no mundo real não é uma diferença considerável em nada. Exatamente, são só 5 anos. Mas a questão toda é que na época do The 70 Show, quando eles se conheceram, a Mila tinha 14 anos. Ela era a única adolescente do elenco. Sim. E ela vivia um triângulo amoroso ali na história com o personagem do Danny e o personagem do Ashton, que eram 5, 6 anos mais velhos que ela na vida real. E isso... hoje em dia não se teria isso, né? Um elenco hoje em dia nunca existiria. Ninguém pegaria uma menina de 14 anos pra fazer um triângulo amoroso com uma pessoa de 19 e outra de 21 anos. Isso nunca aconteceria. Não aconteceria da escalação da Mila acontecer num elenco onde todo mundo já era adulto, ponto. Mesmo sendo pessoas muito jovens e tudo mais, eu acho que realmente, assim, tem essa gray area aí do que é, podemos considerar aquela coisa com uma palavra com P que a gente não vai falar, porque eu acho que é uma coisa um pouco mais profunda do que isso. Ainda estamos falando de pessoas muito jovens, por isso que não dá pra gente cancelar o relacionamento do Ashton e da Mila, até porque foi travado anos depois, eles realmente só começaram a se relacionar quando ambos já tinham mais de 30 anos, então não é esse o ponto. O ponto é que, claro, ela cresceu com essa galera que era consideravelmente mais velha que ela, porque não é sobre a diferença de idade, porque é a nossa diferença de idade. Exato. Mas a gente se conheceu adulta, então, whatever. É sobre a fase. Na verdade, a gente se conhece desde que a gente era criança. Por isso que a gente não era amiga. Exato. Porque uma criança de 12 anos não vai ser amiga de uma criança de 6. Exato. Um adulto de 18 não vai ser amigo de uma criança de 12. Nunca seríamos. Nunca. A gente virou amiga quando ambos já tínhamos mais de 20. Exatamente. Porque aí a diferença some. Mas no caso do Ashton e da Mila, por eles trabalharem juntos, e ali o Danny, tinha essa convivência. E aí, episódios como esse aconteciam. She was 14 when we started the show. I was like 19, right? Right. And they're like, okay, you guys are going to be making out in this scene. And I'm like thinking like, wait, this is like slightly illegal, that's right? probably your first kiss ever, right? It was my first kiss. Why don't you tell them a bet you made with Danny about our first kiss? No, it wasn't the first kiss. This was like a second or third kiss. It was like the first week. No, it was not the first week. Whatever. Let me tell you what happened. No, let me tell you what happened. No. Okay, so I've never kissed a guy. So I was so. I mean, you know, Ash was attractive, and I was a 14-year-old little girl, and I was extremely scared for my life. Sure. And he was very nice about it. He was like, "Oh, don't worry." So I was like, "Okay." Then Danny goes and goes, "Dude, I'll give you $10 if you French kiss her."
What would you stick your tongue in my mouth or some? What? No. For $10. You're making it sound like it was like really. Okay, Dan, we had a little side bet going. Yeah. Like, Which was? It wasn't very as to whether or not, you're kissing on the show or boyfriend and girlfriend. Yeah. You would use tongue, right, Rosie? I mean, you would. It depends what kind of an actor you are, I guess. Absolutely, right? Yeah. So Danny bets me like $20 that I wouldn't do it, and of course I'm like, yeah, sure. What's the deal? You know? And then the cop showed up and you got arrested, pretty much. They should have. Hi, I'm Ashton Kutcher, and I'm from That 70 Show TV. And the reason I'm doing this is not because I think In the Crease is good, but because Jock told me Mila would sit on my lap and like, it feels good. E é muito difícil de você dizer pra todo mundo que tá vivendo isso nos anos 90 e início dos anos 2000, onde a gente não falava sobre abuso, a gente não falava sobre assédio, a gente não falava sobre feminismo, da forma que a gente fala hoje, e dizer assim, tanto pra um jovem de 19, 20 anos, tanto pra um adolescente de 15, que tipo, isso aqui tá errado. Tá totalmente errado. É difícil pra uma adolescente descobrir que ela foi vítima de um abuso, e é difícil também pra um jovem adulto que não tem dolo ali, pelo menos, por causa, ou não tinha intenção de ter, de que ele tava abusando de uma menina, entendeu? Exato, de uma pessoa que hoje, tipo assim, é tão importante pra ele, sempre foi tão importante na vida dele. Então, realmente, é uma situação muito complicada. A galera começou a reviver essas situações e ver que, tipo assim, o Ashton tinha comportamentos problemáticos em relação à Mila quando eles eram muito jovens e que isso provavelmente nunca foi endereçado pelos dois. Nunca. Eles nunca, tipo assim, confrontaram isso. Eu acho que, eu tava vendo pessoas falando na internet que eles deveriam fazer couples counseling e terapia, não pra ela terminar, porque, não. Como a gente falou, eles começaram a se relacionar de verdade romanticamente quando os dois eram bem mais velhos do que aquilo. Então, não teve realmente um romance naquela época. Sim. Só que pra eles entenderem que, tipo, como eles têm duas filhas, que o Ashton tava fazendo o que era permitido que a sociedade, né? Tipo assim, pô, eles estavam contando isso em horário nobre como se fosse uma história legal de ser partilhada. Entendeu? E o Danny já no meio, já mostrando ser uma pessoa extremamente problemática desde muito jovem também. Porque ele tinha 20, 21 anos na época. E assim, como se não fosse nada, porque na época realmente essas conversas não eram pautas, né? Do tanto que é problemático meninos de 20 anos se envolverem com menina de 14. O tanto que é pouco profissional essa história da aposta que eles fizeram ali no meio do show e tudo mais. Só que o Ashton tem que entender que, tipo, tá, ele era fruto do meio, não era conversado, mas que ele tem que entender que esse é um comportamento predatorial, mesmo que na época não fosse intencional, e que ele não pode permitir que isso aconteça de novo pra ele reconhecer esses comportamentos, porque ele tem duas filhas. E a Mila reconhecer que, mesmo apesar dela não ter se sentido como uma, ela era uma vítima. Então, é tudo muito complicado. Então, saber que eles dedicam a vida pra isso e ainda assim nunca se aprofundaram nessas questões, mesmo vindo desse lugar, e aí emprestam a voz deles, que é tão poderosa, porque a gente tá falando de dois dos maiores astros do globo. Exatamente. Mesmo que pra um amigo querido que eles amam, tipo, indo de desencontro a toda a militância que eles construíram nos últimos 20 anos, é muito triste de ver realmente como é que o castelo deles tá ruindo, assim, porque eu acho que agora é um cristal que se quebra, nunca mais nada vai ser o mesmo. Não, sinto muito. Tipo, o que eles deveriam ter feito, que a gente acha que eles deveriam ter feito nessa situação, é, tipo, ficar do lado da família, porque realmente a família não tem culpa de nada, eles estão sofrendo, e eles são todas pessoas que são todas pessoas que amam esse homem, sabe? Exatamente, então todo mundo ali se unir pra passar por isso junto, pra ajudar a criar a filha dele também, que tem 9 anos e vai crescer sem pai. Realmente se juntar pra ver o que eles podem fazer ali pra continuar vivendo a vida deles e superar isso juntos. Mas não pegar e fazer uma carta, né, com a influência que eles têm. Emprestar a voz deles pra isso. Anulando tudo que eles já construíram, entendeu? É separação de igreja e Estado. Tipo assim, o Ashton e a Mila, family friends da família do Danny Masterson, da mulher dele que vai ficar praticamente viúva, da filha dele que vai ficar praticamente órfã e dos pais que vão ter que enterrar um filho em vida, é uma coisa. O Ashton Kutcher e a Mila Kunis emprestaram a voz deles pra essa causa publicamente, por isso que pessoas como a Christina Ricci, por exemplo, sentou o pau neles, entendeu? Ela postou diversos stories, ela mesma já foi uma vítima de abuso e violência. Principalmente por ter crescido nessa indústria. Exatamente. Até pelo próprio marido dela, inclusive. A gente tem vídeo dela aqui no canal da História Triste da Christina Ricci. E é muito louco. Ela fala, gente, às vezes as pessoas que a gente mais admira, na verdade, no off são monstros. Eu já convivi com várias pessoas amadas que eram monstros. E é muito triste ver que pessoas que são ídolos, tipo a Mila e o Ashton, apoiam, ou pelo menos não se checaram o suficiente pra saber que o que eles estavam fazendo era totalmente errado. Exato, e tipo assim, ela falando que pessoas em Hollywood podem parecer extremamente amáveis pra outras pessoas e no off fazer coisas que ninguém sabe. É muito complicado isso. Então é isso, gente. O que vocês acham dessa história toda? Comenta aqui pra gente. Fala a opinião de vocês. Vai seguir a gente nas redes sociais. Tudo sempre. É isso. Um beijo. Tchau.